Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, nosso estudo de hoje. Eu acho que deve estar um pouco alto, Dudu, na verdade, aqui. Mas vamos lá, vou tirar um pouquinho aqui, de repente melhora. Então, Revista Espírita, mês de junho de 1860, Conversas Familiares de Além Túmulo. Nós estamos dando continuidade ao estudo da Senhora Douay. É o quarto encontro nosso a respeito desse tema. Então, nós vamos continuar aqui com o depoimento dela. Primeiro ela fala, a gente lembra, vou ver se melhora assim para vocês. Primeiro, nós temos aqui então, ela falando para nós sobre a visão dela como médium desencarnada, né? E como médium desencarnada, ela então agora mostra para nós essa visão da presença dos espíritos, das percepções que ela tem no plano espiritual. Depois ela traz orientações a respeito da mediunidade em si, do médium, né, em si, das características do médium, da relação com os espíritos, né, de acordo com os seus valores. Depois ela falava um pouquinho sobre a sua vida pessoal, né, e aqui, no terceiro encontro com ela, no dia 25 de maio, esse que era o segundo encontro, na verdade, dentro da sociedade, já que o primeiro encontro foi feito na casa de Kardec, depois foi feito um encontro na sociedade, e agora um segundo encontro na sociedade. Então, nós já tínhamos visto, né, na questão número 30, Kardec perguntando, né, o que parece vosso marido possui a faculdade da vidência. Ele a tem realmente? Sim, positivamente. Diz ele vos ter visto 2 vezes após a morte, isso é verdade? É bem verdade. Avança um pouco mais. 32. Os médiuns videntes estão expostos a serem enganados pelos espíritos impostores, como os médiuns escreventes? São enganados menos vezes que os médiuns escreventes, mas igualmente podem sê-lo pelas falsas aparências, quando não são inspirados por Deus. Sob os faraós, ao mesmo tempo Moisés, os falsos profetas, não fizeram milagres que enganavam o povo? Só Moisés não se enganava, porque era inspirado por Deus. Depois aqui na 33, agora já começa então a entrar nessa relação, aliás, ela começa a descrever para nós então sobre a sua experiência pessoal da desencarnação. Então na 33 a gente tinha lido: poderíeis explicar-nos agora vossas sensações ao entrardes no mundo dos espíritos? Além da perturbação mais ou menos longa que sempre acompanha a morte, houve um instante em que o vosso espírito perdeu toda a consciência de si mesmo? Ela responde: sim, como sempre. Impossível ser de outro modo. Né? Então a gente tinha visto que o processo de desencarnação ele traz realmente para nós, né, esse momento de desprendimento, de mudança, digamos assim, de dimensão, da dimensão material para a dimensão espiritual, aquele momento de ruptura, né, em que o perispírito se liberta do corpo físico, provoca em nós um grande abalo. E esse abalo acaba afetando, né, as nossas percepções, acaba afetando também a nossa consciência. E aí que Kardec coloca, esse período é mais ou menos longo dependendo do espírito. E ela então aqui, sendo um espírito que apresentava um bom equilíbrio, uma boa consciência da idade espiritual, ainda assim ela coloca para nós que, como sempre, né, e é impossível ser de outro modo. Então a gente vai analisando, na verdade, esse momento de espírito para espírito, em que ele tem aquele momento de perda de consciência, aquele momento de confusão, e depois ele recupera a lucidez. O que nós vamos perceber é o tempo e a intensidade, né, dessas experiências durante a desencarnação. Bom dia, Mami. Kardec pergunta na 34, essa perda absoluta de consciência começou antes do instante da morte? Começou na agonia. E é interessante ela falar dessa agonia, é aquele momento em que o espírito se desprende, em que muitas sensações vão ali acontecendo, né, de uma forma confusa, de uma forma
perturbadora para o espírito, pelo fato, né, de você pensar que você deixa o mundo físico, que você vai entrar no mundo espiritual, que você deixa tudo aquilo que você conhecia, e depois você entra no que a princípio é desconhecido até que se recupere toda a consciência, né? Então, de que é um espírito imortal, de que já viveu aquelas experiências outras vezes, né? Então essa agonia que ela coloca para nós é exatamente esse momento. A gente já se lembra, né, de outros relatos, por exemplo, o próprio André Luiz relatando no seu livro, observando a desencarnação de espíritos, né, que ele acompanhava durante ali as suas tarefas, né, de auxílio, de aprendizado também. Ele via ali alguns espíritos que realmente ali quase que se debatiam pelo fato de brigarem contra esse processo, né? Então a gente teve um caso, me esqueci o nome do personagem agora, mas era aquele caso em que o corpo dele entrava em colapso e ele intensamente se agarrava ao corpo físico, não querendo se desprender. Então isso, na verdade, fazia com que se prolongasse mais ainda esse período de agonia. E aí, então, o trabalho que a gente viu foi exatamente ali de tentar adormecê-lo, para que ele, nesse adormecimento, facilitasse, então, o desligamento por parte da equipe espiritual. Bom dia, Mabel. Bom dia, Osmar. Bom dia... Deixa eu ver quem chegou mais também. Tá, bom dia, Elcio. Chegando. Então, vamos lá. Então, persistiu após a morte? A pergunta que foi feita nesse período de agonia. Por muito pouco tempo. Então, aquele momento de desprendimento, assim que terminou o processo, aquela agonia continuou, ela colocou que por muito pouco tempo. E aí a gente vai entender aqui também que esse período acontece porque quanto mais espiritualizado é o espírito que desencarna, mais fácil ele se adapta a essa nova realidade. Quanto menos preparado, inclusive a gente tem um livro interessante, escrito por Herculano Pires, intitulado Educação para a Morte. Então o título é bastante sugestivo, que mostra que até mesmo para esse processo de morte é necessário que nós sejamos educados para isso, sejamos instruídos para isso, não para ver a morte em si, mas para compreender a nossa natureza espiritual e compreender o processo de desencarnação que se dá de um modo, né, natural para todos nós, mas somos nós que acabamos resistindo, exatamente porque quanto menos conhecimento nós temos, maior é o temor, maior é a preocupação e, consequentemente, maior também é a agonia que nós vivenciamos. Kardec, então, insiste, ele quer detalhes desse processo, né? Na questão 36 ele pergunta, ao todo, quanto tempo pode ter durado? Cerca de 15 a 18 de vossas horas. Olha que interessante, né? Então, esse período, né, durou quase ali um dia para que ela pudesse ali se desprender. E aí a gente vai entrar, pessoal, numa parte importante, que nós já chegamos a falar sobre isso quando nós estudávamos os livros de André Luiz, falando sobre... Foi André Luiz ou foi na revista? Acho que foi aqui na revista que nós estudamos. Falando sobre a questão de cremação, falando a parte do sepultamento. Quanto tempo dura esse período de desprendimento, se ele se dá com facilidade ou não. No caso dela aqui, então, esse período de agonia que ela coloca por muito pouco tempo, cerca de 15 a 18 de vossas horas. Então, se ela demorou esse período, nós vamos encontrar, então, espíritos que acabam prolongando esse processo exatamente pela falta de compreensão, pela resistência que acaba criando. E isso gerando depois repercussões bastante problemáticas. Quando nós estudamos sobre a cremação, eu trouxe para vocês aqui passagens de Emmanuel, passagens de Leon Denis e outros espíritos, bom dia, Flávio, e outros estudiosos e espíritos também da doutrina, né, que trazem instrutores da doutrina, que mostram exatamente isso, né, que embora nós tenhamos aqui no mundo físico as nossas práticas, em épocas como essa, por exemplo, né, em que nós vemos a pandemia acontecendo, então até mesmo uma reportagem que saiu aqui em São Paulo, onde nós temos o crematório da Vila Alpina, que é um crematório municipal, que tem ali uma média de 18 cremações por dia.
e nesse período de pandemia chegava ali a mais de 30, ou seja, né, chegando ali a capacidade máxima diária. Então nós vemos assim que, embora para nós, da nossa visão prática, as coisas vão acontecendo de um modo natural, pela perspectiva espiritual, independente do que nós fazemos ou não, chegamos até ver sobre isso, né, no livro no Cartas de uma Morta ontem, quando Maria João de Deus dizia que, apesar da gente resistir, acreditar, não acreditar, né, o Sol continua girando, a Lua continua girando, né, então se nós deixássemos de existir aqui no mundo físico, o mundo continuaria sendo o que ele é. Então, embora nós mudemos as nossas práticas e procuremos adotar determinados tipos de protocolo para resolver essa questão da morte, para resolver essa questão da nossa higiene sanitária, né, o processo ele continua sendo o mesmo. Somos nós, espíritos, que vamos facilitar ou dificultar esse processo. É claro que nós contamos aí durante essa fase com a assistência dos espíritos amigos que observam, claro, né, a nossa necessidade de auxílio, exatamente por causa das preocupações em agilizarmos todo esse processo. Então os espíritos procuram fazer ali o que é possível. Mas, né, quanto mais nós resistimos, maior esse período de agonia e também de sofrimento dos espíritos. Como é o caso, por exemplo, né, um espírito que fica durante muito tempo preso, e nós temos visto isso, né, então uma pessoa que desencarna de manhã, por exemplo, por causa da Covid-19, ou por outro motivo qualquer, quando chega no meio da tarde ela está sendo sepultada. Mas aí nós vamos perceber que se aqui a Senhora do Rei teve de 15 a 18 horas para poder se desprender completamente do corpo físico, o sepultamento daquelas pessoas estão durando no máximo 10 horas, vamos colocar assim. Ou seja, o espírito acaba sofrendo também esse mesmo drama que, embora não seja de uma cremação, é de um sepultamento. Então isso mostra a grande necessidade que nós temos dessa grande reforma íntima, dessa grande necessidade de instrução, de educação para a morte de fato, como nós vimos. Na questão 37, Kardec avança um pouquinho mais. Essa duração desse período de agonia, né, é variável conforme os indivíduos? Certamente. Não é a mesma em todos os homens. Depende muito do gênero de morte. Então nós vamos encontrar gênero de morte, nós vamos encontrar a compreensão do indivíduo diante desse processo da morte. E nós chegamos até a ver, inclusive, lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo, o Passamento, Kardec trazendo ali alguns tipos de morte. E ele vai falar sobre aquela morte acidental, aquela morte por doença, aquela morte por suicídio, e qual é a consequência desses processos para cada espírito que vivencia. Então, muito mais aqui do que nós vemos do que apenas o gênero de morte, nós vamos encontrar os próprios indivíduos trazendo facilidades ou dificuldades. Por isso, então, a duração é variável. Osmar colocou, mas muitos ao serem sepultados nem sabem ainda que morreram. Pois é, Osmar, então o que eu tenho comentei com vocês agora, que a gente recebeu, por exemplo, da nossa querida Cecília e de outros espíritos amigos também, a orientação da grande mobilização no plano espiritual para receber os espíritos que estão desencarnando, né, de um modo coletivo, de um modo muito rápido, de um modo bastante assustador para eles próprios e também para os familiares. Então existe essa mobilização de socorro. Mas a gente vai lembrar que esse socorro que é prestado por esses espíritos, eles se dão através de uma cadeia de tarefas, né? Desde o indivíduo que está desencarnando até aquele outro indivíduo que está sendo recebido num hospital, por exemplo, no plano espiritual para sua recuperação. Então nós vamos encontrar ali tarefeiros, né, nas mais variadas tarefas, né, nos mais variados tipos de trabalho, exercendo papéis que procuram nos auxiliar nesse momento da desencarnação. Aí a gente vai entrar então com relação, ela coloca aqui, né, o gênero de morte, a gente vai colocar o caráter de cada indivíduo, a educação que ele tem a respeito da sua natureza espiritual,
Então olha quantas variáveis vão entrando então nessa nossa equação para mostrar as facilidades ou as dificuldades dependendo do indivíduo. Questão número 38, Kardec continua. Essa aqui já é uma questão nova que a gente vai estudar então, daquilo que ficou pendente da semana passada. Enquanto se consumava o fenômeno da morte, tinhais consciência do que se passava com o corpo? Absolutamente. Deus, que é bom para todas as suas criaturas, quer poupar ao espírito as angústias desse momento. Eis porque lhe tira toda a lembrança e toda a sensação. Então, bom dia, dona Miriam. Então, mais uma vez a pergunta. Enquanto se consumava, tinhas consciência? Esse absolutamente, absolutamente não. Então, o Kardec coloca aqui para nós uma observação para reforçar essa resposta. Esse fato, que nos tem sido sempre confirmado, é análogo ao que se passa na volta do espírito ao mundo corporal. Sabe-se que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo que deve nascer é tomado por uma perturbação que vai crescendo à medida que os laços fluídicos que o unem à matéria se apertam até as proximidades do nascimento. Nesse momento perde igualmente toda a consciência de si mesmo e só começa a recobrar as ideias no momento em que a criança respira. Somente então a união entre o espírito e o corpo é completa e definitiva. Então Kardec faz aqui um paralelo para nós a respeito do nascimento e da morte, só que a gente lembra, né, que enquanto o nascimento o espírito tem 9 meses para passar por essa adaptação, a morte acontece de uma hora para outra. E aí, claro, né, que todas as sensações, todas as angústias, né, são exponencialmente mais intensas no momento da morte. E aí então a gente vai lembrar também daquela passagem do céu e inferno que eu comentei com vocês, em que Kardec coloca, por exemplo, um tipo de morte em que é uma doença degenerativa, em que aos poucos o espírito então o corpo dele vai se enfraquecendo, os laços também vão se enfraquecendo, e ele comenta que há inclusive situações em que quando o corpo físico morre, o espírito já estava desprendido. Tamanha a facilidade com que o perispírito então vai se soltando, vai se desprendendo então do corpo físico. Então a gente percebe essa grande variedade, né? Infelizmente a gente vai lembrar também que estando no mundo de provas e expiações e essa falta de compreensão que nós temos hoje sobre o mundo espiritual, e eu falo nós em termos de humanidade, porque até mesmo nós espíritas, embora sejamos estudantes, nós estudamos uma teoria e nós sabemos que a prática é bastante diferente. Então todo espírita ele fica muito tranquilo quando ele está nos livros. No momento em que ele vivencia a experiência, é muito natural, até pelo próprio instinto de sobrevivência, que nós tenhamos ali aquela insegurança, aquele medo, né? Ao mesmo tempo também nós temos os nossos afetos, nós temos os nossos apegos. Então é muito natural que esse momento traga para nós essa angústia. Mas, claro, né, se torna muito menos intenso, muito menos doloroso a partir do momento em que a gente tem essa compreensão. Mas olhando para o nosso mundo hoje, vendo esses tantos e tantos desencarnes, né, que vem acontecendo por causa da pandemia, a gente já tem uma ideia de como o plano espiritual tem trabalhado. E eu comentei com vocês também, né, do tamanho da legião de espíritos, digamos assim, psicólogos, que acolhem esses espíritos, conscientizando-os dessa nova realidade, facilitando essa readaptação ao mundo espiritual. É uma necessidade, principalmente em momentos como esse. Então, dentro daquela cadeia de tarefas que eu comentei com vocês, desde aquele que trabalha no desprendimento até aquele que trabalha no acolhimento do outro lado, então cada um então vai exercendo um tipo de tarefa e encontrando espíritos ali das mais variadas, digamos assim, classificação. Classificação em termos de compreensão, valores e tudo mais, né? O Elcio colocou, né, com minha mãe o processo foi fácil demais para ela, né? Sentada na cama de um hospital me disse, meu filho, eu vou morrer. Estamos conversando normalmente e ela parecendo com toda a saúde, né? Pois é. Né, a gente vê assim que a facilidade
com que muitos espíritos lidam com isso, né? Até porque também para muitos ele percebe, bom, chega um momento, eu vou desencarnar, eu vou voltar para o outro lado. Agora, por outro lado, né, Elcio, a gente vê como muitos espíritos sofrem nesse momento. Quando ele percebe realmente que está morrendo, por exemplo, né, ele vai dizer assim, eu estou morrendo. E aí então vem todo aquele medo, todo aquele temor, aquela incompreensão desse processo e acaba sendo bastante doloroso, né? Dudu colocou, né, o trabalho é constante, né, desencarnes são muitos e diários na Terra, sem dúvida, né, acontece o tempo todo. E nesses acontecimentos o que a gente vai classificar então é a visão que todos nós temos desse processo coletivo e a experiência individual desses espíritos. Porque a gente lembra que, embora uma desencarnação, por exemplo, como a gente já conversou, né, no caso de um acidente em que vários espíritos desencarnam, embora seja uma experiência coletiva em que todos desencarnam ao mesmo tempo e desencarnam da mesma forma, né, o mesmo tipo de desencarne, individualmente cada espírito vai ter ali a sua própria experiência. Então nós vemos assim que são situações variadas, né, até mesmo, né, nós já até tivemos oportunidade de receber orientações, instruções sobre desencarnes aeronáuticos, né, em que a gente viu realmente, né, vários espíritos desencarnando ao mesmo tempo, mas cada um tendo a sua própria reação. Jorge, bom dia Dalva. A Angelina colocou, né, tive uma experiência como a que você está falando há 7 dias, com o desencarne de nossa tia, né, o Elcio colocou lá em cima, né. No dia em que faleceu foi quando eu coloquei o meu pé no hospital, naquele exato momento. Deixaram-me entrar onde o corpo estava e apliquei-lhe um passe e fiz uma prece a Maria, né. Então, quer dizer, família consciente, familiares conscientes colaborando para que o ente querido, né, tenha ali uma partida tranquila. Mas a gente lembra, né, que assim como tem espíritos que sofrem nesse momento, tem familiares também que sofrem e trazem ali, né, uma grande dificuldade para o espírito se desprender. O processo de morte, ele é uma incógnita, né, porque cada indivíduo vai ter uma reação. Não é o interessante, o valioso da doutrina espírita é que nós conseguimos compreender esse processo individual, vendo ali, né, toda a sua variedade, todas as suas facilidades e dificuldades, né, e essa exemplificação para nós, ela é muito rica. E quanto mais esclarecidos nós somos, maior é a facilidade para o desencarne e também para a própria sequência desse processo, que é a nossa adaptação no mundo espiritual. E o livro Cartas de uma Morta que nós estamos estudando mostra bem isso, né? O espírito vivendo de um modo digno a sua existência física e depois colhendo os frutos do mundo espiritual. E por outro lado nós vemos aqueles espíritos que vivem, né, como se não houvesse o mundo espiritual, a realidade espiritual, e depois acaba sofrendo também todos os dramas e as consequências, né? A Chaconete colocou, né, meu pai pediu para minha mãe fazer uma prece e no final disse graças a Deus e foi, né? Olha só que tranquilidade. Dudu colocou, né, morrer deve ser divino, né? O que pega é sofrer antes do desencarne, por isso o medo da morte, né? É o desconhecido, é o tabu, nós somos educados, né? A morte para nós sempre traz uma visão muito tétrica. Então nós temos ali, né, cemitérios, cadáveres, luto, o medo do desconhecido, o apego ao mundo material. Então a gente acaba vivendo um modelo de existência aqui no mundo físico em que nós valorizamos muito a vida material e consideramos com pouco valor a vida espiritual, apesar de nossas crenças. Mas nós acreditamos no mundo espiritual, né, como diz ali o Evandro Mesquita, né, dona Miriam? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ou seja, né, a gente pensa em Deus, a gente pensa no mundo espiritual, a gente pensa nessa nova realidade, mas a morte em si traz para nós esse temor todo. Bom dia, embaixador. Quando você conversa com os irmãos que foram, né, você vê que muitos são aqueles que alegres estavam por voltar à sua casa, né? Então essa é o interessante de perceber. Porque depois que passa o medo também, né, aí o espírito se conscientiza e ele começa então a viver como aconteceu com Maria João de Deus. A gente lembra que a morte para ela foi bastante assustadora, ela descreve para nós no início do livro aquele desprendimento,
E a primeira coisa que passava na cabeça dela era: eu vou deixar minha família, eu vou deixar meus filhos. E isso para ela já era o suficiente para causar aquela angústia toda. E depois chega no mundo espiritual, continua sofrendo ainda, e depois compreende, né, a sua realidade e vai então seguindo. Né? Então depois vem essa alegria, essa satisfação do espírito de se ver despedido. Né? A Angelina colocou, né, 15 dias antes, né, nosso pai chegou próximo, conversava com outros, não ouvi o que falava, mas entendi que ele trazia uma mensagem, né, bacana também essa experiência. Dava colocou, né, sem sabermos se vamos para o céu. Pois é, quer ir para o céu e nem sabe se vai, né? Ainda tem essa. O Osmar colocou, os cemitérios hoje estão mais acolhedores, né, sem aquela aparência traumática dos túmulos antigos, né, isso avisa o momento do sepultamento. De fato, viu, Osmar? A gente vê aí naqueles cemitérios que parecem jardins, que trazem uma aparência bastante serena, né, diferente, né, daquele período em que a arte tumular, a gente chegou a estudar sobre isso, a arte tumular ela acabava ilustrando, né, os cemitérios e tudo mais para trazer ali uma... geralmente, né, me lembro até de uma imagem que mostrava, né, uma escultura feita com mármore que mostrava um anjo deitado em cima de uma lápide chorando pela morte. Né, ou seja, todos os símbolos que nós temos, né, da morte trazem para nós essa angústia. E aí, então, quando a gente começa a olhar para o mundo espiritual de uma forma diferente, esses símbolos perdem o valor. E a gente acaba inconscientemente, né, ou através de uma intuição, de uma inspiração, mudando as características desses locais. Mas ainda temos muito a se fazer, né, muito para poder modificar ainda esse nosso entendimento. Pois é, Chacorete, aqui em São Paulo nós temos alguns cemitérios que dá vontade de você estender uma toalha e fazer um piquenique, de tão bonito que é. E isso traz realmente uma grande tranquilidade para a família, né, diferente do que a gente vê. Mas vamos lá, seguindo aqui a experiência que ela traz para nós. Bem interessante, né, esses assuntos. Então Kardec trouxe para nós essa observação, fazendo uma comparação entre morte e nascimento. Questão número 39. Como se operou o instante do despertamento? Vós vos reconhecestes subitamente? Ou houve um momento de semiconsciência, isto é, um vazio nas ideias? Então o Kardec fala sobre a proximidade da morte, a angústia no momento da morte, se ela ficou consciente, se ela ficou inconsciente, o que ela sentiu e tudo mais, e como foi que ela despertou. A gente chegou a ter uma declaração de Frederico Figner, no livro Voltei, em que ele falava, né, que ele foi descrevendo para nós passo a passo daquele processo. E nessa descrição ele falava sobre o despertamento dele, quando aquela névoa começou a dispersar e ele percebeu então a presença de espíritos próximo a ele. Nesse caso, nada mais, nada menos do que a filha e Dr. Bezerra de Menezes, ajudando no seu desprendimento e depois, né, na sequência do processo da desencarnação. Então ali, como André Luiz trouxe para nós, há a necessidade de, através de um passe, através de uma aplicação magnética, fazer com que o espírito fique inconsciente para poder facilitar esse processo. Aí nós vemos espíritos então que desencarnam, principalmente em doenças, né, em que ele está num estado de coma e tudo mais, ele desencarna, nem percebe. Quando ele acorda, ele fica se perguntando onde ele está, o que aconteceu. Ele não vivencia aquele momento de um modo consciente. O que isso, a gente lembra, acaba sendo para uns uma experiência de aprendizado, para outros quase que uma punição, para que ele vivencie momento a momento da sua desencarnação, por motivos que nós desconhecemos, mas que para ele acaba sendo quase que uma tortura. Mas, na verdade, é o resultado daquilo que ele próprio colheu. Então, há aqueles que ficam inconscientes, conscientes, há aqueles que sofrem, há aqueles que não sofrem, e assim a gente vai observando essa grande variedade de experiências. Mas, enfim, Kardec perguntou aqui, então, na 39, como se operou o instante do despertamento? Ela acordou subitamente, ou ela foi tendo uma semiconsciência,
aquele vazio de ideias. Permaneci nesse estado durante alguns instantes. Depois, pouco a pouco, eu me reconheci. Quanto tempo durou esse estado? Não sei exatamente, mas pouco tempo. Creio que cerca de 2 horas. Então nós estamos falando aqui de um espírito que desencarnou ali de 8 a 15 horas. Né? Deixa eu voltar aqui para pegar o prazo que ela colocou aproximadamente. De 15 a 18 horas para passar esse momento da desencarnação. E depois, em 2 horas, ela despertou. Olha que situação quase que invejável de perceber como foi rápido e como foi tranquilo para ela essa desencarnação. Até mesmo nós vimos também, né, o senhor Sanson, que era membro da sociedade, ele relata, né, Kardec traz isso para nós, lá no Céu e Inferno, na sessão dos Espíritos Felizes, que ele estava psicografando durante o velório. Claro que ele estava sendo apoiado, sendo ali conduzido pelos espíritos que estavam próximos, mas imagine um espírito psicografando durante o velório. Como foi rápido o seu despertar, como foi rápida a sua conscientização. Né? Então a gente vê cada espírito ali trazendo uma experiência diferente. 40. Quanto tempo durou esse estado? Creio que cerca de 2 horas. Durante essa espécie de meio sono, experimentastes uma sensação agradável ou penosa? Não sei. Quase não tinha consciência de mim mesma. Então, essa sensação agradável ou penosa, agradável para aquele espírito, então, que ele percebe que ele está se desprendendo de uma experiência dolorosa, que o corpo físico dele já está adoecido e não tem mais recuperação. Então ele começa a sentir essa sensação agradável de alívio da dor, alívio do peso, alívio das angústias, ou penosa para outros espíritos, quando vem então aquele medo do desconhecido, aquele medo do desprendimento, os dramas de consciência. Porque nós já vimos aqui relatos, inclusive dela própria, colocando ali que a vida dela passou rapidamente na sua mente, ali na sua memória, resgatou ali várias e várias experiências que ela tinha vivido na sua vida. Para aquele espírito que traz a sua consciência culpada, certamente é uma experiência bastante dolorosa. E para muitos deles, de consciência, ainda que seja bastante confusa, é para que ele possa reviver realmente essas experiências. No caso dela, como ela não tinha muita consciência, ou seja, ficou ali adormecida durante aquele processo. Não foi nem agradável nem desagradável. Angelina colocou na madrugada do desencarne, ele chegou com outros, ficou até o desencarne. Com o passar dos dias, poderia descrever como foi. Por enquanto, o momento foi lindo. Muito bacana, Angelina. Então a gente vai trazendo aos poucos as suas experiências também. Questão 42. À medida que vossas ideias clareavam, tinhas a certeza da morte do corpo ou julgastes por um instante ainda estar nesse mundo? Essa pergunta de Kardec é bastante pertinente e a gente poderia fazer para vários espíritos. Se ele tinha, no momento em que ele despertou, aquela coisa, onde estou, quem sou eu estou vivo, que lugar é esse? Aí nós já temos vários relatos, inclusive, de espíritos que demonstram verdadeiro pavor por estarem vendo espíritos, ou seja, espíritos com medo de fantasmas. Enquanto outros espíritos já começam, ele pode até não ter consciência, porque quando a gente acorda de um sono profundo, você está dormindo, de repente você acorda, dá fica assim com as ideias meio zonzas, Que horas são? O que será que aconteceu? Quem aqui, eu me lembro de uma vez que eu acordei, rapidamente eu me arrumei para sair, quando eu cheguei no ponto de ônibus que eu ia trabalhar, isso já há muito tempo, percebi que era sábado de manhã e que não tinha trabalho, Voltei para casa, tirei a roupa e voltei para dormir, Ou seja, fica tão desorientado que a gente acaba depois confundindo as coisas, Você acorda, não sabe se é fim de semana, não sabe se é dia, não sabe que horas que é, então a gente vê que essa desorientação ela acaba realmente nos tomando, Então, o que Kardec coloca para nós é que nesse momento do desencarne, o sono realmente é um sono profundo.
E quando ele acorda, é muito natural que ele tenha essa dúvida. Mas é uma dúvida pelo fato dele não compreender o processo que ele vivenciou. Mas não significa que para ele seja um sofrimento. Quando você diz, olha, você agora está numa condição diferente, que agora você despertou aqui nesse local, que você agora desencarnou, aí o espírito vai apresentar, claro, né? Aquela tristeza pelo fato de deixar os entes queridos, de deixar a vida que ele conhecia, que durante tanto tempo ele estava habituado a ela, mas ele vai aceitar com naturalidade. Agora, para muitos espíritos existe então a negação. Ele vai negar veementemente que aquilo não é uma realidade, que ele se vê com o seu corpo físico dentro da sua densidade. Ele vê ali, né, o ambiente onde ele se encontra, que é um ambiente absolutamente semelhante àquilo que ele vivenciava. Então, quando Kardec perguntou para ela aqui se, quando as ideias clareavam, se ela tinha certeza da morte ou ela se julgava, né, o instante de estar neste mundo, ela colocou, realmente o julguei durante alguns instantes. Então é aquela confusão natural, mas não é um estado de perturbação. Mas é uma confusão porque você ficou inconsciente, você acorda, você imagina que a sua vida continua como era, né? Quando tivestes a certeza da morte, sentistes pesar? Não, absolutamente. A vida não é para se lamentar. E aí então essa resposta já traz para nós também aqui, né, o grau de compreensão que ela tinha a respeito da sua natureza espiritual, a respeito da realidade da vida, a respeito da desencarnação. Então ela julgou estar encarnada por alguns instantes. Quando ela teve a certeza da morte, ela não sofreu por isso. Ela simplesmente aceitou, mas isso não significa que o espírito não vai deixar, por exemplo, né, de sentir a falta dos seus entes, de sentir ali, né, a falta da vida que tinha, né, como eu comentei com vocês. Na questão 44, quando vos reconhecestes, onde vos encontráveis, e o que vos feriu primeiramente à vista? Encontrei-me com espíritos que me rodeavam e me auxiliavam a sair da perturbação. Foi essa mudança que me impressionou. Aí a gente vai fazer então um paralelo com outros tantos e tantos relatos que chegam para nós, que enquanto ela, assim como Frederico Figner, se viu rodeado por espíritos amigos que auxiliavam nesse processo, vamos pensar nos espíritos comuns do nosso mundo, ainda apegados às suas tendências inferiores, que depois de despertarem, eles despertam naquele susto, quase que já sendo arrastado por espíritos inferiores, né, moralmente falando, com quem eles mantinham relação, embora escravos daqueles espíritos. Então nós vamos encontrar aqueles que são os cobradores, né, aqueles que são, né, aqueles que foram vítimas de suas ações, aqueles que foram seus comparsas. Então no nosso mundo hoje, nós temos infelizmente ali não que nós, mas nós há de sentir e de viver. Então, nesse caso, ela ficou bastante impressionada pela presença desses espíritos. Então, no livro Voltei, ele diz que aquela névoa foi se dissipando, ele viu então aqueles espíritos se aproximando, que eram espíritos amigos, mas ele tinha plena consciência, por ser um trabalhador, por ser um estudante profundo da doutrina espírita, e compreender desde o início do processo que ele estava desencarnando. Então nós vamos encontrar espíritos que estão nessa condição de compreenderem tudo aquilo que ele está vivenciando. Mas hoje, como no nosso mundo, a ideia do mundo espiritual ela é bastante ainda fantasiosa, e o mundo físico gera para nós uma impressão muito profunda, então nós mesmos dificultamos esse processo. Moralmente nós estabelecemos relações com o mundo espiritual, nos aproximando muito mais daqueles espíritos que se afinizam com o nosso modo de viver, e, portanto, então, nós dificultamos a aproximação desses espíritos amigos, apesar dos esforços que eles empreendem para nos auxiliar. 45. Agora aqui Kardec já muda um pouquinho, já começa a falar sobre a percepção dela, das relações, né?
vós vos encontrastes junto ao vosso marido, ali presente naquela reunião mediúnica, né? Porque Kardec gostava muito de fazer isso, a gente já percebeu. Em muitas das suas entrevistas, ele quer saber, naquela sala, onde que o espírito está exatamente. Por isso ele perguntou, né, se ela estava junto do marido que estava presente ali na reunião. Eu pouco o deixo. Ele me vê, evoca-me, e isso substitui meu pobre corpo. Ou seja, né, então ela coloca aqui que a relação deles continua ainda muito próxima. E é claro que a gente vai perceber também aqui que não é uma relação nociva. Não é aquela presença incômoda, aquela presença que traz tantas e tantas angústias, né? 46. Fostes rever imediatamente as pessoas que tinhais conhecido, o Senhor do Mar, ou outros espíritas de Seft, lembrando que ela desencarnou lá na Argélia, nessa região de Seft. Ela era uma trabalhadora que se correspondia com a sociedade, então ela desencarnou. Então Kardec pergunta se ela tinha contato com aqueles que eram seus amigos, né, de trabalho, seus amigos pessoais. Então o que Kardec coloca é se ela foi rever imediatamente. É uma pergunta interessante, porque quando a gente pensa no espírito que vai para o mundo espiritual, a primeira coisa que a gente pensa é que ele já está dotado de plena liberdade e consciência para fazer aquilo que para ele é mais conveniente. Então eu quero visitar, eu quero ir para tal lugar. Como foi então essa relação? Ela responde que não imediatamente. Pensei que me evocariam. Não havia muito o que os havia deixado. Mas encontrei alguns que conhecera e que não via há séculos. Eu era médium e espírita. Todos os espíritos que eu havia evocado vieram receber-me, e isso me sensibilizou. Se soubesseis como é agradável reencontrar os amigos neste mundo. E aqui a gente vai ver que são amigos, né? Não apenas amigos ali imediatos da sua última encarnação, como ela coloca aqui para nós, que ela reconheceu, que ela viu pessoas que não conhecia há séculos. E aqui vale a pena a gente lembrar uma coisa, essa psicografia foi do dia 25 de maio, ela desencarnou no dia 1º de maio. Então ela fala para nós aqui já com essa clareza, com esse esclarecimento, né, 25 dias após a desencarnação. E aí pelos relatos que a gente ouve, né, há espíritos que ficam durante meses nesse estado de perturbação. Ela em 20 dias ela já tinha ali reconhecido amigos, já tinha consciência da sua condição, já estava presente nesse processo de trabalho, já tinha inclusive contatos próximos com o próprio marido, né, com quem ela tinha uma relação muito afim, como nós vimos aqui no seu relato. Então ela diz aqui sobre essa presença, né, desses espíritos que havia evocado. Muitos médiuns trazem esse relato depois da desencarnação, porque esses espíritos com quem eles estabelecem essa relação de trabalho, de esclarecimento, esses espíritos criam, né, esses laços de afeto e vão então se fazendo presente para o espírito depois da desencarnação, para conversarem um pouco mais, né, e vem aquela curiosidade, o que será, né, qual é o tema das conversas? Será que eles vão lembrar daquilo que eles fizeram durante o trabalho, né? Você lembra aquele dia em que a gente estava trabalhando e coisa e tal? Porque muitas relações novas acabam surgindo nesse tipo de trabalho, né? Porque quando você faz ali um trabalho de assistência a espíritos sofredores, de espíritos instrutores que vêm através do médium para trazer instrução para o grupo e tudo mais, então são novas amizades que vão se estabelecendo. E claro, também relações antigas de espíritos amigos que começam a participar desse trabalho. E aí, então ela fala sobre esses reencontros, né? E realmente deve ser um reencontro bastante agradável, porque são amigos de fato que começam a se reencontrar. O Elcio lembrou, né, a energia do amor em nossos trabalhos junto ao próximo, dessa e de outras encarnações, fortalecem o espírito e ficamos menos densos, mais leves, né? Estamos envoltos como numa teia de aranha, né? Pois é, essa relação são relações que vão se estabelecendo, relações próximas, relações distantes, relações atuais, relações antigas. Mas aqui o mais importante, a gente percebe que no caso dela, são relações
bastante positivas, bastante agradáveis. E a gente, como vai sempre estudando, vendo ali, né, a experiência de uma forma ampla, nós vemos também teias bastante sombrias, onde espíritos ali que tiveram relações dramáticas com aquele recém-desencarnado vão se reaproximando para poder ali, né, dar continuidade nas influências que exerciam. Osmar colocou, né, já estava na hora, ela já estava desencarnada antes de morrer, de fato, né, já estava ali bem afinizada com o mundo espiritual. A Angelina colocou, né, nosso estudo da JBE nos ajudou bastante, né, gratidão a Deus, a todos nós, né, Angelina? Todos nós aprendemos, que é o mais importante. Avançando um pouco mais, o mundo dos espíritos vos pareceu uma coisa estranha e nova? Oh, sim. Essa resposta nos surpreende, porque não é a primeira vez que vos achais no mundo dos espíritos. Isso nada tem que deva surpreender. Eu não era adiantada quanto hoje. E depois, a diferença entre o mundo corporal e o mundo dos espíritos é tão grande que haverá de surpreender sempre. Olha que resposta bem interessante essa colocação dela. Porque nós vamos ver que estar no mundo espiritual não significa que o espírito esteja vivendo plenamente a sua condição de espírito. O fato do espírito desencarnar, para ele, estar desencarnado, para ele nada mais é do que uma etapa da mesma vida que ele levava, do mesmo estilo. Porque a gente lembra, né, estudando André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, ele falava sobre a evolução do princípio inteligente, quando então já estando na condição hominal. Ou seja, ele já era um homem, mas era um homem primitivo. E aí então a gente lembra que quanto mais primitivo é esse princípio inteligente, mais rápidas são as suas reencarnações. Porque não adianta ele ficar desprendido, porque ele não vai querer se aprofundar em filosofia, em conhecimentos e tudo mais. Ele está vivendo ainda estimulado por sensações. Então ele vai para o mundo espiritual, faz aquele preparo, volta para o mundo físico para dar continuidade no seu processo evolutivo. Conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, o mundo espiritual se torna mais interessante, mais atrativo para nós. E, consequentemente, acaba apresentando para nós também mais oportunidades evolutivas. Então, muitos espíritos que estão no mundo espiritual, como nós já vimos, André Luiz já relatou isso para nós, que dentro das suas expedições lá de trabalho, ele chegava em determinadas zonas do mundo espiritual e ele via espíritos absolutamente materializados em termos de sensações e percepções, embora estivessem conscientes de estarem desencarnados. Então, muito bem, ele sabe que morreu, mas a vida dele no mundo espiritual continua a mesma que ele tinha aqui. Portanto, ele não aproveitou a sua condição de espírito. Conforme o espírito vai desencarnando e vai também se desenvolvendo espiritualmente, o mundo espiritual vai se apresentando de uma forma completamente diferente. Então, um retorno para o mundo espiritual nunca vai ser igual ao outro, porque a tendência é sempre nós evoluirmos. E quanto mais nós evoluímos, nós temos então uma visão diferente do mundo espiritual. É como se nós pegássemos, só para a gente poder fazer uma comparação muito simplista, muito superficial, é como se nós colocássemos uma pessoa que é analfabeta dentro de uma biblioteca. Para ele nada mais vai ser do que um ambiente cheio de livros que não vai servir para nada, literalmente não vai servir para nada, a menos que ele tenha ali um mínimo de curiosidade, em que ele possa pelo menos ver as figuras, ver as imagens, mas para ele não vale nada. Já para aquele espírito que traz ali uma condição mais intelectualizada, aquela biblioteca vira o paraíso para ele. Porque o conhecimento está a seu alcance. O mundo espiritual ele se dá da mesma forma, tanto intelectualmente como também moralmente. Porque aquele espírito que está ainda num processo inicial de desenvolvimento moral, o mundo espiritual para ele é uma etapa muito rápida, muito curta, para que ele possa se preparar e retornar para o mundo físico a partir da elaboração das suas provas e expiações. Então, por isso que nós vemos aqui na resposta dela
que o fato do espírito estar desencarnado não quer dizer que ele esteja vivendo a plenitude, a sua plenitude espiritual. Ele vai estar numa colônia, como nós vimos nas descrições, ele vai estar ali desenvolvendo atividades, mas são a presença dele naquele local é literalmente uma presença de passagem. Ele volta, faz ali o que tem que fazer, retorna para o mundo físico. Agora, como a gente tem visto no caso de Maria João de Deus, que descreveu para nós a sua condição, olha as experiências fantásticas que ela tem descrito, exatamente porque ela já apresenta condições para isso. E a mesma coisa André Luiz, que no começo veio ali ficando preso à sua condição ainda material, mas ele próprio foi se desenvolvendo e nós fomos acompanhando essa evolução, esse desenvolvimento no decorrer de seus livros. Ele se tornando mais consciente, mais preparado, aproveitando melhor ali as oportunidades, tudo isso como parte desse aprendizado dele. Mas muitos espíritos vão e voltam praticamente na mesma condição, quase na mesma condição, porque a gente sabe que sempre tem ali um progresso. E como muitos espíritos vêm para o mundo espiritual, trazendo ali os seus dramas de consciência, então, na verdade, a vida no mundo espiritual para ele vai ser uma vida de sofrimento. Então ele está no mundo espiritual, mas ele não vê a volta de voltar para o mundo físico para poder ali resolver essas questões do passado. Somente o espírito liberto, na sua própria consciência, é capaz de viver essa plenitude espiritual. Do contrário, ele sempre vai ter pendências, prendendo no mundo material, ele vai ter que voltar para resolver, depois vai para o mundo físico, cheio de dramas de consciência, volta de novo. Ou seja, ele não aproveita, ele vai, é como se ele fosse viajasse para um país a trabalho. Ele vai, faz o que tem que fazer e volta. Ele não vai para aproveitar ali aquele local. O Elcio colocou, né, que são necessárias para a evolução do espírito. É parte do processo evolutivo. É por isso que Kardec, conversando aqui com a Senhora do Rei, mais uma vez ele coloca, né, então, 47. Vamos recapitular aqui para a gente agora assimilar melhor essa descrição. O mundo dos espíritos vos pareceu uma coisa estranha e nova? Ó sim. Essa resposta nos surpreende, porque não é a primeira vez que vos achais no mundo dos espíritos. Isso nada tem que deva surpreender. Eu não era tão adiantada quanto hoje. E depois, a diferença entre o mundo corporal e o mundo dos espíritos é tão grande que haverá de surpreender sempre. Então agora a gente contextualiza e percebe então como é valiosa essa colocação dela. Bom dia, soldado. Vossa explicação poderia ser mais clara. Isso não resultaria dos progressos realizados pelo espírito, cada vez que retorna ao mundo espiritual, ensejando-lhes percepções novas que o levam a encarar esse mundo sobre outro aspecto? É bem isso. Eu vos disse que não era tão adiantada quanto hoje. Então, interessante que conforme a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, vai alcançando esse adiantamento espiritual, isso mostra que cada vez que nós retornamos ao mundo espiritual, ele se mostra de um modo diferente. Nós aproveitamos as oportunidades de um modo diferente. Nós temos relações diferentes. O nosso estado vibratório é diferente. E Kardec traz aqui uma observação. A seguinte comparação permite compreender o que se passa em tal circunstância. Suponhamos que um pobre camponês venha a Paris pela primeira vez. Frequentará uma sociedade, residirá num bairro compatível com a sua situação. Depois de uma ausência de vários anos, durante os quais tivesse ficado rico e adquirido certa educação, retorna a Paris e se encontra num meio completamente diverso do da primeira vez, e que lhe parecerá novo. Compreenderá e apreciará uma porção de coisas que apenas havia despertado sua atenção da primeira vez. Numa palavra, terá dificuldade em reconhecer sua antiga Paris. E, no entanto, será sempre Paris, embora se lhe apresente sob um novo aspecto. Então Kardec trouxe aqui uma ilustração para nós muito interessante. O mundo espiritual continuará sendo o mundo espiritual, mas somos nós que mudamos diante desse mundo.
50. Como julgais agora as comunicações que são recebidas em Sétif? São em geral melhores ou piores? Agora Kardec volta então a pergunta para ela a respeito da percepção dela, dos trabalhos, das relações com o mundo espiritual. A resposta: são como em toda parte. Há boas e más, verdadeiras e falsas. Muitas vezes se ocupam de coisas que não são bastante sérias nem consideradas com acerto. Mas não julgam fazer mal. Tentei corrigi-los. Então o fato dela estar presente junto àquele grupo, também como desencarnada, ela então procura contribuir para que eles possam melhorar, para que eles possam evoluir. Na questão 51, agradecemos a vossa presença e as explicações que houvestes por bem nos dar. Também vos agradeço por ter dispensado em mim. Finaliza aqui essa colocação. Isso, obrigado, Dudu. O Elcio colocou, né, pois mãe é mãe, né, Maria João de Deus, né, acompanhou de pertinho a vida do Chico na etapa infantil, dando-lhe força, amparo e auxiliando-o para o porvir. E, de fato, nessa relação agora é uma relação próxima, uma relação que auxiliava, não era aquela relação perturbadora, né? Vamos lá, Luiz, amigo Luiz, então, trazendo para nós o seu depoimento. Muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente. Vamos lá, então, conhecer aqui a história do nosso amigo. As pessoas, os amigos me olham, e eu ainda, sem saber, não sei o que faço. Estou deitado naquela caixa que sempre tive medo de ver e estar. A capela cheia, muitos conversam sobre as coisas que não são compatíveis ao momento. Afinal, eu morri. E é estranho quando vejo até parentes que sumiram da minha vida chorando na espera da ida à lápide da família onde eu seria colocado. Não estou feliz, mas estou tranquilo e vejo naquela porta onde vejo coroa de flores, onde o número da capela é o 12, e encostado no portal eu vejo um cidadão desconhecido que orava por mim. E escutava ela dizendo baixinho que a Mãe Santíssima estivesse ao meu lado quando eu chegasse ao céu. E foi assim que vi que dentro daquele coração humilde, pois ele era um senhor pobre, mal vestido, talvez alcoólatra, mas fazia da minha situação a certeza de que era deveramente importante ao meu espírito receber tanta luz daquele senhor desconhecido que talvez fizesse dessa rotina a melhor forma de partirmos para outra casa, outro lugar que não mais esse aqui na terra. Observei a todos que chegavam, muitos amigos que também choravam e rezavam. Eram aqueles que sempre estiveram junto a mim, no trabalho, no futebol de domingo, nas cervejas que tomávamos juntos. Era bom ver aquilo de perto de mim, naquela hora. E o tempo passou, a madrugada foi solitária. O silêncio e o sono se faziam dentro daquela sala. Era madrugada. Colocaram margaridas e outras flores em cima de mim. O algodão na boca e na narina até parece que me incomodava. Mas aquilo não era nada. Quando vi a minha esposa chorando, e eu, naquele amanhecer, já pressentia a imagem do meu corpo. Daquela uma, me levando com as pessoas junto ao carro que transitava naquele cemitério, e eu pedi a Deus que não visse aquilo, e acabei dormindo. Fui levado, colocado naquele túmulo fechado da família, creio eu, e assim parti para outra vida que hoje, bem melhor do que estava antes, me vejo trabalhando, estudando e me preparando para um dia, quem sabe, retornar ao lugar para o cumprimento de uma nova situação de vida, onde aqui no plano onde estou, me sinto bem tranquilo, por enquanto, para um dia dentro do que aprendi, e reconheci aqui. Precisava retornar como sempre, acontece, e rever o que sou hoje, muito melhor do que fui ontem. Rezem por mim.
Orem em prece. Todos nós precisamos só disso. O maior carinho que recebemos quando não estamos mais aí nesse lugar, e saber que alguém trouxe a lembrança de todos nós aqui, e recebemos essa reza rica de emoção nos corações que envolve a gente, que fica aqui esperando, sempre que queremos, para o nosso espírito, que está aqui, aguardando sua prece do coração. Me chamo Luiz Augusto da Silva, mas muitos iguais a mim estão aqui precisando de todos vocês. Agradeço por me deixarem estar nesse bom estudo. Deus sempre presente em todos os seus corações. Luiz, muita luz a todos. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Da mesma forma também todos os amigos que nos acompanham aqui no nosso trabalho. É muito sensível o seu depoimento, trazendo para nós aqui uma compreensão mais profunda dessa realidade, dessa nossa relação com o mundo espiritual. Né? E a descrição que você trouxe da experiência inicial, da percepção das pessoas que estavam próximas, do medo, da expectativa, né? Isso traz para nós assim uma ilustração riquíssima para o nosso aprendizado. Então, desde já, o nosso agradecimento. Então, meus amigos, nós vimos aqui, né, mais detalhado do que isso, né, quase que nós não conseguimos, né, porque mostra o passo a passo de uma experiência, né, desse nosso irmão, vivenciando ali o seu processo de desencarnação. E como nós vimos, né, enquanto nós víamos a Senhora do Rê descrevendo para nós a sua desencarnação de um modo bastante diferente, né, pela compreensão que ela tinha, pela sua evolução espiritual, pelo conhecimento que ela demonstrava, né, mostrando que é muito mais uma exceção do que regra. Porque a regra para nós ainda mostra que nós lidamos com a nossa espiritualidade de um modo muito superficial. O fato de nós termos as nossas próprias religiões, de termos as nossas próprias crenças, não necessariamente representam uma educação do espírito para a compreensão da sua própria natureza. Muitas vezes nós alimentamos a nossa fé pensando, né, em Deus, pensando em Jesus, pensando nas entidades ali que são alvo, né, da nossa devoção, mas nós nos esquecemos de nós como espíritos que somos. Então, nesse caso, nós aprendemos, então, que, como a doutrina espírita traz para nós, são esclarecimentos técnicos. Por isso que é interessante a gente ver que nós estudamos, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, estudamos o livro Os Espíritos, que trazem detalhes técnicos desses processos, mas nós não perdemos a referência do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ali que ele vai nos sensibilizar, é ali que ele vai nos mostrar, né, a importância da nossa transformação, a importância dos nossos valores, a importância da aplicação desses valores junto a esses detalhes técnicos. E aí nós vemos o mundo hoje tão carente, tão necessitado de amparo espiritual, né, e que nós precisamos contribuir através não apenas das nossas orações, mas também até mesmo do nosso trabalho. Né, o trabalho aqui no mundo material, o trabalho no mundo espiritual. Todos nós ali vivemos nossas experiências. O soldado colocou, né, nos bons exemplos espirituais, né, e quanto o conhecimento empírico é importante também. Né? Para muitos, muitas vezes, o empírico acaba sendo mais relevante, né? Tem que viver na prática, poder aprender. Então só a teoria não basta para nós. Né? Novamente, muito obrigado, amigo Luiz. Luz, muita luz a todos. Então é isso aí. Muito bem, só para a gente poder finalizar, então, avançando, nós temos aqui então um relato, aqui não, um artigo, que Kardec vai trazer para nós aqui apenas a título de conhecimento, sobre medicina intuitiva, né, que nós temos estudado, inclusive, com a senhorita Godu, que era aquela jovem médium curativa, bastante potente, que Kardec acompanhou através ali de um tutor, que era um médico, amigo da sociedade, que descrevia, então, as experiências que ele analisava como médico. Então diz assim para nós. Então,
Plessis Baudet, 23 de maio de 1860. Senhor, em minha última carta dei-vos um boletim das curas obtidas por meio da medicação da senhorita Godot. Estou sempre com a intenção de vos manter ao corrente dos fatos, mas hoje julgo muito mais útil falar do seu modo de tratar. É bom manter as pessoas a par disso, porque de longe vêm doentes que fazem uma ideia muito falsa desse gênero de medicação e que se expõem a fazer uma viagem inútil ou de pura curiosidade. A senhorita Godot não é sonâmbula. Jamais consulta à distância, nem mesmo em meu domicílio, mas apenas sob a minha direção e meu controle. Aqui lembrando, né, que essa jovem, ela se mudou para a casa desse médico para que ele, então, a oriente na aplicação dessa sua faculdade. Quando estamos de acordo, o que ocorre quase sempre, pois agora estou em condições de apreciar sua medicação, começamos o tratamento convencionado e a senhorita Godot faz os curativos e prepara as tisanas. Numa palavra, age como enfermeira, mas enfrenta de elite e com um zelo sem paralelo em nossa modesta casa de saúde improvisada. Será por um fluido depurador de que seria dotada que ela consegue resultados tão preciosos? Será por sua pertinácia na aplicação dos curativos ou pela confiança que inspira? Será, enfim, por um sistema de medicação bem concebido e bem dirigido que ela obtenha o sucesso? Tais as 3 perguntas que muitas vezes me faço. Então, ele trouxe aqui as 3 perguntas, né? Primeiro, ela faz as curas promovidas são por causa de fluidos depuradores? Por causa da confiança que ela inspira? Ou por causa de um sistema de medicação bem concebido e bem dirigido? No momento, eu não quero entrar na primeira questão, porque exige um estudo aprofundado e uma discussão científica de primeira ordem. Ela virá mais tarde. A primeira aqui, então, desse fluido depurador. Será que ela é dotada de um fluido mais especial que traga essa cura? A respeito da segunda questão, hoje posso resolver afirmativamente, uma vez que a senhorita Godot se acha nas mesmas condições que todos os médicos, enfermeiras ou operadores que sabem levantar o moral de seus doentes e inspirar-lhes uma confiança salutar. Então a segunda pergunta está muito mais voltada para o campo moral. Quanto à terceira questão, não hesito mais em resolvê-la afirmativamente. Adquiri a convicção de que a medicação da senhorita Godot constitui todo um sistema muito metódico. Esse sistema é simples em sua teoria, mas na prática varia ao infinito. E é na aplicação que reclama toda a atenção e toda a habilidade possíveis. O profissional mais experiente tem dificuldade em compreender de saída esse mecanismo e essa série de modificações incessantes em razão do progresso ou do declínio da doença. Fica ofuscado e pouco compreende, mas com o tempo dá-se conta facilmente dessa medicação e dos seus efeitos. Seria longo demais enumerar em detalhes a corrente cálamo, todo um sistema médico novo para nós, embora, por certo, muito antigo em relação à idade dos homens em nosso planeta. Eis as bases sobre as quais repousa o sistema, hoje que raramente sai da medicina revulsiva. Na maioria dos casos, a senhorita Godot aplica um tópico extrativo, composto de uma ou duas matérias, encontrada em toda parte, na choupana como no castelo. Esse tópico tem a ação de tal modo energética que se obtém efeitos incomparavelmente superiores a todos os nossos revulsivos conhecidos, sem excetuar o cautério atual e as moxas. Atualmente, ela se limita à aplicação de vesicatórios, quando um efeito mais enérgico não é indispensável. A habilidade consiste em proporcionar o remédio ao mal, em manter a supuração constante e variada,
E eis o que ela obtém quando um unguento tão simples que não se pode classificar no número de medicamentos. Pode ser assimilado aos ceratos simples e mesmo aos cataplasmas. Entretanto, tal unguento produz efeitos duráveis e muito variáveis. Aqui são sais calcários que aparecem sobre o emplastro. Nos hidrópicos é a água. Nas pessoas com humores é uma supuração abundante, ora clara, ora espessa. Enfim, os efeitos de seu unguento variam ao infinito. Por uma causa que ainda não compreendi, e que, aliás, deve entrar no estudo da primeira questão. Isso quanto ao exterior. Mais tarde divulguei uma palavra sobre a medicação interna, que compreendo facilmente. Não se pode pensar que o mal seja tirado qual se fora um passe de mágica. Como sempre, são precisos tempo e perseverança para curar radicalmente as doenças rebeldes. Aceitai, etc., Sr. Morreri. Então, aqui nesse processo de cura que ele relata, ele mostra que ela faz muitas vezes ali, ela produz esses medicamentos através ali de misturas, substâncias, ervas, né? Faz ali curativos específicos, mas o que ele observa de estranho é que são curativos que são aparentemente simples, mas que trazem efeitos bastante profundos. E aí então levanta a primeira questão. Será que junto com esses curativos há algum tipo de fluido especial que faz com que aquele remédio tenha um efeito diferenciado? Muitas vezes aplicando uma mesma medicação para dois tipos de doenças diferentes e a cura, ou pelo menos ali um tratamento, mostra uma evolução. Então ele continua ainda, e Kardec traz para nós esse destaque dessa médium de efeitos curativos, que faz essa preparação dessas medicações e procura ali sempre observar os diagnósticos. No caso dele, ele criou ali prontuários, então ele analisava clinicamente as pessoas que iam até aquela clínica. E depois ele analisava a evolução a partir dos tratamentos que a senhorita Morreri, que a senhorita Godu acabava então provocando nessas pessoas. Então eis aí esse relato, que é mais uma carta que ele traz para atualizar Kardec, então, de todo esse trabalho. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Nós estamos, então, aqui, vamos entrar agora uma semente de loucura, em que Kardec vai analisar um fato analisado por um jornal, trazido por um jornal, que vai ser aqui o nosso objeto de estudo do próximo encontro. Depois fala também sobre a tradição muçulmana, que Kardec vai analisar aqui também, que é um trecho médio, que dá para a gente poder ver, e depois erro de linguagem de um espírito. Então ele vai trazer esses 3 artigos aqui na sequência para o nosso trabalho. Mas é isso, né? Então, fechando aqui o nosso resumo de hoje, estudamos com a senhora Durré, as experiências dela como médium, as experiências de retorno ao plano espiritual, as percepções, sensações que ela teve, né, trazida para nós de uma